Sabe aquele momento em que tudo parece uma bagunça por dentro, mas por fora você finge que está tudo bem? Então é sobre isso. Se está disposto a encarar a vida de um jeito diferente, como um verdadeiro guerreiro silencioso, então escuta até o fim. O que vamos conversar aqui não é teoria de livro nem discurso bonito para a internet. É realidade. Dura, às vezes amarga, mas libertadora. Quanto mais você expõe sua dor, mais munição você dá para quem quer te ver no chão. E sim, tem gente assim por aí. Infelizmente, tem gente que vibra com a sua queda. Gente que sorri. Por fora, mas por dentro, torce para te ver fracassar. Não precisa ser inimigo declarado. Às vezes está até na sua família ou no seu círculo de amigos. É duro aceitar isso, mas o mundo não é feito só de abraços sinceros. E é aí que entra um dos maiores poderes que você pode cultivar. O silêncio emocional. Aprender a não mostrar onde dói é como blindar a alma. Se você chora em público, alguém vai anotar isso. Se você grita sua frustração, alguém vai usar isso contra você. E acredite, não é paranoia, é autoproteção. O estoicismo ensina justamente isso. Manter a firmeza quando tudo parece desmoronar ao seu redor. Não para fingir que está tudo bem, mas para mostrar que, mesmo ferido, você é inquebrável. Imagina uma árvore no meio de uma tempestade. Os galhos tremem, as folhas voam, mas o tronco segue ali, firme, fincado no chão. É essa imagem que você precisa guardar. A sua dor pode te chacoalhar, mas ela não precisa te derrubar. O segredo está em resistir sem espalhar. Quando você sofre em silêncio, você se fortalece. Quando você transforma o barulho interno em aprendizado, você cresce. Isso não é ignorar a tempestade. É escolher não ser arrastado por ela. O vento pode soprar forte, mas você é raiz. E raiz não se arranca fácil. A vida vai te testar, disso você já sabe. Mas cada teste é uma chance de reagir diferente. Você pode chorar na frente de todo mundo e depois lidar com a pena ou o desprezo. Ou pode respirar fundo, levantar a cabeça e seguir em frente. Isso não é frieza. Isso é disciplina. É a coragem de olhar para a dor e dizer: você não manda em mim. Epicteto dizia que não é o que acontece que nos destrói, mas a maneira como reagimos. E isso muda tudo. Quando você entende isso, o mundo pode até tentar te quebrar, mas não vai conseguir. Sabe aquele silêncio que incomoda? Que deixa as pessoas sem saber o que você está pensando? Use ele a seu favor. Quando você não reage como esperam, você ganha o controle da situação. Porque o que esperam de você é grito, é desespero, é drama. Quando você responde com calma, com presença, com um olhar firme, você desconcerta qualquer um. Isso é estratégia de guerra emocional. E mais do que isso, é sabedoria. Marco Aurélio escreveu: se é suportável, então suporta, não reclame. Parece duro? É, mas é libertador, porque quando você para de se explicar, começa a viver. E aqui entra a primeira lição prática do estoicismo. Ouça mais do que fala. A natureza foi sábia em te dar 2 ouvidos e uma boca. Isso é mais do que anatomia, é um conselho de vida. Quem fala demais revela fraquezas. Quem escuta, observa, aprende, cresce. A próxima vez que sentir vontade de se justificar, respira. E escuta, a dor ensina, o silêncio também. E juntos eles te transformam. Existe uma armadilha mental que muita gente cai. A ilusão de que tudo vai dar certo se a gente só pensar positivo o tempo todo. Mas a verdade é que o mundo não funciona desse jeito. Tem dias que a maré vira, que o céu fecha, que tudo sai do controle. E é aí que entra uma das lições mais duras, porém mais úteis do pensamento estoico. Sempre espere o pior. Não como quem vive com medo, mas como quem se prepara para a tempestade antes mesmo da primeira nuvem aparecer. Quando a gente se antecipa ao caos, ele não nos pega de surpresa. A ansiedade diminui, o sofrimento perde força. A gente se blinda. Se um dia alguém te abandonar, você não vai quebrar. Se perder um emprego, vai seguir. Se ouvir um não, não vai implodir, porque seu coração já entendeu que o pior é uma possibilidade, e mesmo assim, você vai continuar de pé. Epicteto não dizia isso por crueldade, mas por sabedoria.
Ele sabia que viver esperando só flores é o caminho mais rápido para se decepcionar com a vida. E olha só que curioso, quando a gente aceita que a dor faz parte do caminho, ela perde o poder de nos paralisar. É como se a alma se tornasse mais resistente, igual couro batido pelo tempo. Cada cicatriz vira armadura, cada perda, um novo degrau. Se você pensar bem, a maioria das coisas que mais te ensinaram vieram de tombos, não de aplausos. A dor ensina, o fracasso aperfeiçoa, a perda revela. Então, por mais estranho que pareça, aprender a esperar o pior não é pessimismo, é um ato de maturidade. E por falar em maturidade, outro ponto que pega muita gente é o medo de parecer tolo. Ninguém gosta de errar, ninguém gosta de falhar. Mas aí vem Epicteto com um tapa na cara da vaidade e diz: ser visto como tolo pode ser o melhor caminho para crescer. E não é que faz sentido. Quem não aceita errar, não aprende. Quem só quer parecer inteligente, fica travado. E se a gente trocasse o orgulho pela curiosidade, se aceitássemos que tropeçar faz parte do processo de ficar bom em algo, a excelência não nasce do acerto, mas da insistência, de tentar, errar, aprender e tentar de novo. Quem não suporta parecer ridículo hoje, jamais será admirado amanhã. Verdade é que a gente vive numa sociedade que idolatra o sucesso e esconde o fracasso. Mas o fracasso é como a areia no fundo do rio. Ele está lá sustentando tudo. E é no fundo, onde poucos querem estar, que a gente aprende a nadar. Então, não se envergonhe dos seus tombos. Eles são o chão firme de onde você vai se lançar. Evitar errar é evitar viver. E evitar viver é um tipo silencioso de morte em vida. Aí você escolhe. Quer ser bonito nas aparências ou verdadeiro no crescimento? Outro ponto importante que Epicteto aponta é a tal da fortuna. Parece bonito, né? Fortuna. Mas o nome engana. O dinheiro, apesar de útil, é traiçoeiro. Quando ele chega, muita coisa muda. Amigos viram interesseiros. Princípios viram moeda de troca. E a alma começa a se intoxicar sem perceber. Não é à toa que tanta gente rica vive vazia. Porque não é o quanto você tem que define sua paz, mas o quanto você ainda consegue ser você mesmo em meio às posses. Ter é bom, mas ser continua sendo essencial. E ser exige uma clareza que o dinheiro às vezes nubla. É aí que entra o verdadeiro teste. Manter sua essência mesmo quando tudo parece brilhante demais. Quando a conta bancária engorda, mas o caráter emagrece. A liberdade que o dinheiro promete pode virar prisão se você esquecer quem era antes de ter. O verdadeiro valor está naquilo que o dinheiro não compra. Paz, lealdade, autenticidade. E se tiver que escolher, escolha sempre aquilo que te mantém inteiro, mesmo que seja mais simples, mais humilde, mais silencioso. Porque o ouro de verdade não brilha, ele se sente no peito. Sabe quando a gente aposta todas as fichas num único sonho? Num relacionamento, num trabalho, numa ideia fixa de futuro? Pois é, isso pode ser lindo, mas também é perigoso. Epicteto ensina que não se deve prender toda a esperança em um único caminho. A vida tem mais trilhas do que a gente imagina. Quando você coloca tudo em uma só direção, qualquer desvio vira desespero. Mas se você diversifica seus sonhos, abre espaço para que algo melhor aconteça. Não é questão de ser disperso, mas de ser esperto, porque às vezes o que você quer não é o que você precisa. E o que você não esperava é justamente o que vai te transformar. Tem gente que só aprende isso quando perde tudo. Aí percebe que o mundo não acabou e que havia muito mais esperando do que aquele plano que não se concretizou. O problema é que a gente insiste em segurar o que já quer ir embora. E enquanto isso, a vida está lá fora batendo na porta com novas possibilidades. Por isso, uma dica valiosa é: não se agarre ao que já não te serve. Liberte-se do que prende sua mente, seu tempo e seu coração. Não é sobre desistir fácil. É sobre reconhecer quando um ciclo já deu o que tinha que dar. E já que estamos falando de ciclos, tem um que todo mundo, sem exceção, vai encarar: a morte. Epicteto não via isso com desespero, mas com clareza. Ele lembrava que pensar na morte não é se entregar à tristeza, é acordar para a vida.
Quando você entende que o tempo é limitado, começa a escolher melhor onde coloca sua energia. Vale a pena mesmo gastar 20 anos se matando para comprar uma casa que você nem vai levar quando partir? A pergunta pode soar desconfortável, mas é necessária, porque a gente vive como se fosse eterno. E isso, ironicamente, é o que mais nos afasta de viver de verdade. Ter consciência da morte não é um castigo, é um presente. É ela que dá sentido aos nossos dias. É ela que nos faz correr atrás do que importa e deixar de lado o que é só ruído. Quando você entende que tudo tem um fim, começa a valorizar cada começo. Cada manhã vira um milagre. Cada abraço, uma chance única. E cada escolha, uma declaração de prioridades. Por isso, mantenha perto de você esse lembrete. A vida é curta demais para ser vivida no automático. Um caderninho simples, com anotações dos princípios estoicos, pode fazer mais pela sua saúde mental do que 1000 aplicativos de produtividade. Porque ele vai te lembrar nos dias difíceis que você não é o único a enfrentar tempestades e que a sua dor, por mais intensa que pareça agora, já foi enfrentada por outros antes de você. Isso é libertador. Saber que não está sozinho, que existe um caminho e que esse caminho é pavimentado com autoconsciência, coragem e razão. E falando em razão, vem outro ensinamento poderoso. A verdadeira riqueza está em estar contente com o que se tem. Parece simples, mas é revolucionário, porque o mundo vive tentando te convencer do contrário, que você só vai ser feliz quando tiver mais, quando for mais, quando alcançar mais. Mas Epicteto diz que o sábio se alegra com o que já tem. Ele não vive em função do que falta, mas em gratidão pelo que já chegou. E quando você muda esse foco, tudo muda junto. O coração fica mais leve, a mente mais tranquila e a vida mais inteira. Aprender algo novo exige humildade, e isso não é fácil. A maioria das pessoas prefere fingir que já sabe do que admitir que ainda tem muito a aprender. Mas Epicteto manda a real. Quem acha que sabe tudo, fecha a porta para qualquer evolução. A humildade verdadeira não é se diminuir, é reconhecer o tamanho do universo, de coisas que ainda não entendemos. É como olhar o mundo com os olhos de uma criança, cheia de perguntas, de espanto, de vontade de explorar. O orgulho paralisa, mas a humildade movimenta. Quando você assume que não sabe, você se abre. E é nessa abertura que o crescimento entra. Você já reparou como tem gente que culpa o mundo inteiro por tudo que dá errado? Se não deu certo, foi culpa do outro. Se falhou, a culpa é da sorte, do chefe, da família. Epicteto ensinou que pessoas sábias não brincam com a culpa. Elas não a terceirizam, nem se afundam nela. Elas a reconhecem como parte da responsabilidade e, com isso, tomam o controle da mudança. Culpar o outro pode até aliviar por um segundo, mas te mantém preso. Assumir o erro, por outro lado, pode doer, mas liberta. E é só quando a gente se liberta da necessidade de apontar dedos que começa a apontar caminhos. E por falar em caminhos, um dos mais poderosos que você pode trilhar é se cercar de pessoas que te puxam para cima. Já notou que a gente se afasta de quem espirra perto da gente, com medo de pegar gripe, mas convive todos os dias com gente que suga nossa energia emocional sem nem perceber? Epicteto dava esse alerta. Escolha bem quem caminha do seu lado. Gente negativa contamina, derruba, drena. Já pessoas que vibram em sintonia com o seu propósito, essas elevam, iluminam, impulsionam. Por isso alie-se a quem te inspira a ser melhor e se afaste em silêncio de quem só sabe arrastar. As reações que você tem diante da vida dizem mais sobre você do que qualquer discurso. Um dos maiores ensinamentos estoicos é que não controlamos o que nos acontece, mas controlamos como reagimos. E isso define tudo. Tem gente que transforma um tombo em revolução pessoal. Outros transformam em rancor eterno. O mesmo evento, destinos opostos. É como pegar uma pedra no caminho. Você pode tropeçar nela ou usá-la para construir algo. O poder de escolha é seu. E essa escolha começa na sua resposta. Epicteto era claro. Sua vida não é o que acontece com você, mas o que você faz com o que acontece. Pode parecer frase de efeito,
Mas é um convite à autorresponsabilidade. Quando você para de culpar e começa a agir, o cenário muda. A dor continua ali, mas você se move com ela. E aos poucos, ela vai ficando para trás. Porque a dor é uma companheira de viagem, não o destino final. E se cada um de nós tem um papel no mundo, então é dever nosso cumpri-lo com honra, não por aplauso. O sol não precisa de plateia para nascer todo dia. Ele simplesmente faz o que tem que fazer. E a gente também. Se você tem uma função, uma missão, um compromisso, então faça. Mesmo que ninguém veja. Mesmo que ninguém agradeça. Porque o valor do que você entrega não está no reconhecimento dos outros, mas na integridade com que você age. E isso, meu amigo, ninguém pode tirar de você. Às vezes a gente acha que precisa responder tudo, rebater cada ataque, argumentar com quem nos atinge. Mas Epicteto já dizia: você é muito maior do que isso. Quando alguém te critica, te menospreza ou tenta te atingir com palavras venenosas, a melhor resposta pode ser simplesmente o silêncio. Porque o silêncio, quando vem de quem é forte, grita mais alto do que qualquer ofensa. Ignorar não é sinal de fraqueza, é prova de superioridade. Você não precisa se sujar para provar que está certo. Deixa que falem. Quem age com maldade já se revela por si só. O seu papel é se manter firme e acima. Guardar rancor é como tomar veneno esperando que o outro passe mal. Só faz mal para você mesmo. Quando você carrega ódio, carrega peso demais. Peso que te arrasta, que te cansa, que tira a leveza dos seus dias. É claro que dói ser ferido, mas reagir com raiva só prolonga a dor. A cura está em largar o que não serve, deixar para lá o que não te eleva e focar no que realmente importa, sua paz, sua trajetória, sua evolução. Isso não é covardia, é sabedoria. Vivemos numa época onde o luxo virou símbolo de sucesso, mas Epicteto nos lembra que simplicidade é liberdade. Quando você escolhe viver de forma simples, não é porque não pode ter mais, é porque sabe que não precisa. Riqueza de verdade não é quantidade de coisas, mas a leveza de poder caminhar sem tantos pesos. A vida simples te permite dormir em paz, viver no presente, ser dono do seu tempo. Já o luxo exige manutenção, cobrança, dívidas, comparações. O que parece ouro muitas vezes é só ilusão brilhante. Tem gente que vive irritada o tempo todo, como se o mundo tivesse a obrigação de se curvar aos seus desejos, e qualquer contrariedade vira motivo para explosão. Mas a verdade é que quando você permite que alguém te irrite, está entregando o controle da sua vida para essa pessoa. Ela vira seu mestre, e você, o escravo emocional dela. Epicteto deixa isso claro: ninguém te afeta sem sua permissão. Se alguém te atinge é porque você deixou a porta aberta. O segredo está em fechar essa porta por dentro. Em se blindar não por frieza, mas por respeito a si mesmo. Todo mundo quer ter bons amigos, mas poucos estão dispostos a ser um. A verdadeira riqueza, segundo o estoicismo, está nas amizades genuínas. Aquelas que não somem quando o dinheiro acaba, que não te procuram só quando precisam de algo. Amigos de verdade são como abrigo na tempestade. Não te julgam, não te cobram, só te acolhem. E é por isso que cultivar amizades sinceras é um investimento de longo prazo. Pode não parecer lucro agora, mas no momento certo vai te salvar. Invista em quem te deseja bem de graça. E quando tudo parecer perdido, lembre-se, sempre existe uma lição escondida. Mesmo nas piores situações, há algo que pode ser aprendido, aproveitado, transformado. Epicteto dizia que não é uma opção encontrar o lado bom das coisas, é um dever. Porque enquanto houver consciência em você, existe também a capacidade de enxergar sentido. Foi demitido? Talvez seja o empurrão que faltava para começar, aquele projeto engavetado. Foi rejeitado? Pode ser o sinal de que você merece mais. O olhar que você lança sobre o mundo define se ele será prisão ou passagem. Uma das maiores armadilhas emocionais que a gente cai é se preocupar demais com o que não está sob nosso controle. A gente perde noites de sono pensando no que os outros vão pensar, no que pode dar errado, no que talvez nunca nem aconteça.
Mas Epicteto foi direto nisso. Se não tá no seu controle, solta. Parece simples, mas é poderoso. Quando você entende que a sua reputação, o sucesso dos outros, as palavras que falam pelas suas costas ou o futuro incerto não são responsabilidade sua, você começa a respirar mais leve. A angústia dá lugar à clareza. E a vida deixa de ser uma corrida desesperada para se tornar uma caminhada com propósito. Você não controla o vento, mas pode ajustar as velas. Essa metáfora encaixa perfeitamente na filosofia estoica. O que os outros fazem, sentem ou pensam é vento. O seu posicionamento diante disso são as velas. Você pode surtar com cada mudança no ar, ou pode aprender a navegar. É aí que mora a diferença entre quem vive em conflito e quem vive em paz. Porque paz não é ausência de problemas, é presença de controle interno. E quando você decide se focar no que realmente pode mudar, seus hábitos, suas escolhas, suas reações, a vida começa a te obedecer de um jeito novo. Não é sobre se tornar indiferente, mas sobre desenvolver resistência. Você ainda sente, ainda se importa, mas não se abala com tanta facilidade. É como o bambu que entorta com o vento, mas não quebra. Essa flexibilidade emocional é uma das maiores virtudes que você pode cultivar. Não precisa virar pedra. Só não seja esponja. Não absorva tudo. Escolha o que entra na sua mente com o mesmo critério que escolheria o que colocar num copo d'água. Porque a mente também pode se contaminar. E quando isso acontece, até a realidade parece pior do que é. A verdade é que nem sempre dá para mudar o cenário, mas sempre dá para mudar o roteiro que você escolhe seguir dentro dele. E isso é mais poderoso do que parece. Se algo te faz mal, você tem 3 opções: mudar, aceitar ou se afastar. Ficar parado reclamando é a única que não resolve nada. E o estoicismo é exatamente isso: ação lúcida. Não é conformismo, é sabedoria. A força de quem vive com propósito está em reconhecer que nem tudo é questão de vontade, mas tudo é questão de atitude. E tem uma coisa que pouca gente diz: não precisa ser perfeito para estar no caminho certo. A autossuperação não é uma linha reta. Tem dias que você vai se sentir forte como um leão, e outros que vai parecer uma folha no vento. Tá tudo bem. O importante é não desistir de si mesmo. Lembra daquela árvore firme que mencionamos lá no começo? Ela também perde folhas, mas continua de pé. Isso é ser resiliente, isso é ser estoico. É seguir mesmo com medo, com dor, com dúvidas, porque você sabe que seu valor não depende do que acontece, mas do que você decide fazer com o que acontece. E a decisão mais importante de todas talvez seja essa: viver com intenção. Não se trata de controlar tudo, mas de assumir o leme da própria vida. A cada dia, escolher onde vai sua energia, com quem vai seu tempo e o que merece sua paz. E acredite, isso só você pode fazer. Já percebeu como a gente vive esperando aprovação? Parece que a vida virou uma gincana, onde cada escolha precisa de um curtir alheio. Só que Epicteto já ensinava: viva de acordo com seus princípios, não com os aplausos dos outros. Porque quem vive de validação externa vira refém da opinião alheia. Um dia te elogiam, no outro te apedrejam. E aí, sua autoestima vai junto? Não pode ser assim. A firmeza vem de dentro. Não é o barulho de fora que deve guiar os seus passos, mas o silêncio forte da consciência tranquila. Quando você vive com base em princípios sólidos, até o olhar dos outros muda. Pode não virar admiração imediata, mas se transforma em respeito silencioso. E muitas vezes o respeito pesa mais do que qualquer curtida barulhenta. Aquele que caminha sem precisar provar nada para ninguém carrega uma leveza que incomoda muita gente. Mas essa leveza é conquistada com disciplina. Não é dom, é escolha. Escolha de ser quem você é, mesmo quando ninguém entende. Escolha de manter a calma, mesmo quando tudo ao redor grita. Escolha de ser você. Uma das imagens mais poderosas para isso é a do guerreiro calado. Ele não grita, não se exibe, não faz escândalo, mas todo mundo sente a presença dele, porque força de verdade não precisa ser barulhenta. Ela é como o trovão distante. Você ouve e sabe que ele está ali, mesmo sem vê-lo. O verdadeiro poder é esse: não se desesperar.
Não reagir com desespero. Não tentar provar nada para ninguém. Ser inteiro. Ser estável. Ser dono de si. A estabilidade interior vem de hábitos, e um dos mais poderosos é o de cumprir o que se promete. Epicteto falava disso com clareza. Cada um tem seu papel no mundo, e precisa cumpri-lo. Não adianta querer resultados extraordinários sem disciplina cotidiana. O sol não pede permissão para nascer. Ele simplesmente cumpre seu papel, dia após dia. E você? Tá esperando motivação para agir? Tá esperando alguém te lembrar do seu compromisso com a própria vida? Tá esperando o quê? Porque quem espera demais costuma perder o bonde. E o tempo, meu amigo, não espera ninguém. Manter a palavra não é só questão de ética, é questão de identidade. Cada vez que você fura com você mesmo, vai se afastando da sua melhor versão. É como se deixasse de confiar em si. E quando nem você acredita nas suas promessas, tudo desmorona. Por isso comece pequeno, mas cumpra. Prometeu acordar cedo? Acorda. Disse que ia começar a estudar? Estuda. Falou que ia se cuidar? Cuida. A ação constrói o respeito, não só dos outros, mas o seu próprio. E quando alguém te ofender, criticar ou subestimar, não precisa contra-atacar. A melhor resposta é seguir crescendo. Quem te odeia quer te ver perder o foco. Quer te provocar para te tirar do eixo. Mas quando você ignora, você tira a munição do inimigo. Ele atira, mas não te atinge. Ele grita, mas você não responde. Isso é ser inatingível. Isso é ser estoico. Não por orgulho, mas por inteligência. Emocional, porque gastar energia com gente que não te respeita é como tentar limpar lama com a mão. Só piora a sujeira. A simplicidade é uma arma secreta que quase ninguém valoriza. Num mundo que exalta exageros, quem vive com pouco é visto como fraco ou limitado. Mas quem pratica o estoicismo entende: viver com pouco não é sinal de escassez, é sinal de liberdade. Cada coisa que você acumula te prende um pouco mais. É uma conta para pagar, um medo de perder, um apego escondido. Já reparou como quem vive de forma mais simples costuma sorrir mais com menos? Porque não é o excesso que dá paz, é a leveza. E a leveza não se compra. Se conquista com desapego e clareza. Às vezes o simples é tudo o que você precisa. Um cantinho silencioso, um café quente, um amigo de verdade. O resto é ruído. E quanto mais ruído, menos escuta sua alma. A simplicidade te devolve o que a pressa roubou: presença. E é nessa presença que mora a calma. Marco Aurélio, imperador e filósofo, viveu cercado de luxo, mas escreveu sobre a importância de focar no essencial. O que é essencial não pesa, não cobra, não sufoca. O essencial abraça, e por isso é tão raro, porque está cada vez mais difícil encontrar quem valorize o invisível. E sabe aquele momento em que alguém fala algo que te irrita profundamente? Aquela frase atravessada, aquele olhar debochado, aquele julgamento, que arde. Então Epicteto te faz uma pergunta: por que isso te afeta tanto? Porque no fundo a dor que te pegou não foi a frase, foi a permissão que você deu para ela entrar. Quando alguém consegue te desequilibrar, é porque ainda existe dentro de você um botão exposto. E enquanto esse botão estiver visível, o mundo vai apertar. A saída: proteger esse botão. Não escondendo a dor, mas transformando a sensibilidade em sabedoria. Ser provocado e não reagir é um superpoder. E não é frieza, é domínio. Quem não se domina vive à mercê do humor dos outros. Já quem aprende a se calar na hora certa, desarma qualquer ataque, porque o outro espera sua raiva. Mas quando recebe seu silêncio, se confunde. É como tentar bater em água. Ela não resiste, mas também não se machuca. Isso é força, flexível. Isso é poder silencioso. É melhor ser água do que ser pedra. A pedra quebra, a água contorna, se adapta, vence. E quando se trata de amizades, a lição é clara: escolha bem quem caminha ao seu lado. Amigo de verdade não te empurra pro abismo, te puxa para a luz. Ele não precisa estar sempre presente, mas quando está, te eleva. O estoicismo valoriza esses vínculos reais.
livres de interesse. Cultivar uma amizade verdadeira é como plantar uma árvore que um dia vai te dar sombra. Pode levar tempo, mas o fruto vale a espera. Quem tem bons amigos não anda sozinho. Anda com um reforço invisível. Por isso, ao longo da vida, priorize conexões profundas. Gente que olha no olho, que fala a verdade, que se importa com quem você é, e não com o que você tem. Porque quando os bens se forem, o que fica são os laços. E esses, quando bem cuidados, são mais valiosos do que qualquer fortuna. Tem. Gente que acha que é vítima do destino, que nasceu com azar, que tudo dá errado, que a vida conspira contra. Mas o estoicismo joga uma luz crua sobre isso. O que acontece fora não define quem você é. O que você faz com o que acontece, sim. Dois homens podem passar pela mesma tragédia. Um se destrói, o outro se constrói. Qual a diferença? A atitude, o olhar, a interpretação. Não dá para controlar o mundo, mas dá para comandar a si mesmo. E isso, quando bem feito, muda absolutamente tudo. Epicteto dizia que a reação é mais importante que o fato. Parece simples, mas é profundo. Um divórcio, por exemplo, pode ser o fim para alguém e o recomeço para outro. O mesmo evento, sentidos diferentes. E isso revela o poder que você tem de ressignificar. A dor pode ser só dor ou pode ser semente de crescimento. A escolha é sua. Mas ela só aparece quando você para de perguntar: por que isso aconteceu comigo? E começa a perguntar: o que eu posso aprender com isso? Essa virada de chave transforma a vítima em protagonista. E protagonista não foge das suas obrigações. O sol nasce todo dia sem esperar elogio. Ele simplesmente cumpre sua missão. E você está esperando o quê para cumprir a sua? Tem gente que só age quando é cobrado, quando alguém está olhando, quando recebe tapinha nas costas. Mas o verdadeiro compromisso não precisa de plateia. Ele precisa de consciência. Você sabe o que tem que fazer. Sabe o que precisa mudar. Só falta parar de adiar. Porque o tempo que você perde esperando motivação é o mesmo tempo que poderia estar construindo sua própria liberdade. E liberdade, para ser plena, exige que você pare de dar palco para quem não merece. Sabe aquele hater, aquele fofoqueiro, aquele que vive tentando te diminuir? Ele só cresce na sua vida porque você dá atenção. Tira isso dele. Ignora. Não responde. Não comenta. Some. Porque enquanto você discute com quem não vale nada, perde energia que poderia estar usando para criar tudo. A melhor resposta para o desprezo é o silêncio. E a melhor vingança é o sucesso em paz. Quem te odeia não suporta te ver tranquilo. Então, seja. Escolher a tranquilidade não é covardia. É sabedoria. É como olhar um incêndio e decidir não. Jogar gasolina. Deixa queimar sozinho. E segue seu caminho. Porque o foco é seu e não deve ser dado de presente para qualquer um. Cada vez que você se irrita com alguém, entrega uma parte do seu poder. E o que Epicteto nos mostra é que o poder real está em manter a mente serena, mesmo no meio da provocação. Quando ninguém te tira do eixo, você vira uma fortaleza, invisível por fora, inabalável por dentro. Essa fortaleza se constrói com tijolos invisíveis, seus hábitos, seus valores, sua disciplina. Não tem glamour, não tem holofote, tem constância, tem compromisso com a sua essência. A cada dia em que você escolhe o silêncio em vez do escândalo, a paz em vez da vingança, a humildade em vez da vaidade, você ergue mais um andar da sua liberdade interior. E um dia, sem perceber, você se torna exatamente aquilo que um dia só sonhava ser: forte, calmo e impossível de derrubar. A maioria das pessoas vive em função do que está fora. Querem controlar o mercado, o clima, o humor dos outros. E aí se frustram, claro. Porque o que está fora nunca obedece. Mas quando você entende que seu território verdadeiro é o seu mundo interno, tudo muda. Você começa a investir no que realmente tem domínio. Seu foco, sua postura, sua energia. E aos poucos o caos do lado de fora já não te desorganiza por dentro. É como se a tempestade continuasse, mas agora sem conseguir atravessar a parede do seu silêncio. É nesse silêncio que você encontra poder, porque o silêncio te obriga a se ouvir, e se ouvir é o primeiro passo para se conhecer.
A maior parte das pessoas foge disso, liga música, enche a agenda, conversa demais, tudo para não ter que encarar o que sente de verdade. Mas o estoicismo diz o contrário. Entre no seu vazio, ouça seu ruído, descubra quem você é quando o barulho do mundo para. É ali no silêncio que nascem as decisões mais fortes, as mudanças mais profundas, os recomeços mais verdadeiros. Se a vida é curta, e ela é, então por que perder tanto tempo com distrações vazias? Por que dar tanto valor para briga, fofoca, status, inveja? A resposta é simples, porque a gente ainda não entendeu o que realmente importa. Marco Aurélio nos lembra que estamos aqui por um sopro, que a fama, a aparência, os troféus, tudo isso se desfaz com o tempo. Mas a virtude, essa permanece. A maneira como você trata alguém, a palavra que você sustenta, o valor que você carrega no peito. Isso é o que fica, isso é o que ecoa depois que o corpo se vai. Quando você para de buscar reconhecimento e começa a buscar coerência, você dá o primeiro passo rumo à liberdade. Não é fácil, claro. Ainda mais num mundo que vive medindo valor por curtidas, mas a liberdade verdadeira começa quando você diz: eu não preciso que gostem de mim, eu preciso estar em paz com quem eu sou. E essa paz só nasce quando suas atitudes estão alinhadas com seus princípios. O resto é só espuma, bonita por fora, vazia por dentro. E se tem algo que rouba sua paz com facilidade, é a comparação. A grama do vizinho parece sempre mais verde, o corpo do outro mais bonito, o sucesso do colega mais brilhante. Mas você não sabe o que tem por trás da cerca. Você não vê o esforço, o fracasso, o choro escondido. Comparar é injusto, com o outro e com você. Epicteto ensina: julgue sua vida pelo seu progresso, não pela trajetória alheia. Olhe para o ontem, veja onde você melhorou e celebre isso. Porque evolução não se mede com régua dos outros. Viver com propósito é andar com os pés no chão e os olhos voltados para dentro. É aceitar que tem dias que vão ser difíceis, que tem gente que não vai entender, que você vai falhar, vai cansar, vai querer desistir, mas vai continuar, porque a caminhada é sua e ninguém pode tirá-la de você, nem o fracasso, nem a crítica, nem a dúvida. A única coisa que pode parar sua jornada é você mesmo. Tem uma força silenciosa em quem cumpre o que promete sem fazer alarde. Gente que não precisa anunciar mudança, porque simplesmente muda. Que não grita que vai melhorar, só melhora. O mundo anda cheio de barulho e pouca entrega. Todo dia tem alguém prometendo virar a chave, revolucionar a vida, mudar da água para o vinho. Mas o que vale mesmo é o que você faz quando ninguém está vendo. O sol não anuncia o nascer dele, só aparece no horário certo. E é esse tipo de presença que constrói respeito. Constância silenciosa, disciplina escondida, coerência sem plateia. Epicteto sempre foi direto. Viva conforme aquilo que você acredita, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém entenda. Porque o que vale é a relação que você tem consigo. Quando você age em desacordo com os próprios valores, é como andar com um sapato que machuca. Por fora tá bonito, por dentro uma tortura. E a verdade é essa: nada tira mais a nossa paz do que viver tentando agradar todo mundo, menos a si mesmo. O corpo adoece, o sono some, a mente vira um campo de batalha. Tudo porque você se perdeu de você mesmo. É aí que entra a necessidade de fortalecer a presença interior. Essa que não depende do aplauso, nem da crítica, nem da companhia. Quando você se basta, o mundo não te desmorona, pode até tentar, mas não consegue, porque você construiu dentro de si uma morada segura. Isso não se compra, não se finge, não se herda. Se constrói, tijolo por tijolo. E cada tijolo é uma escolha. Acordar cedo, dizer não, respeitar limites, manter a palavra, escolher. O silêncio. Cada pequena decisão fortalece essa base invisível. E falando em silêncio, quantas vezes você já percebeu que no fundo era ele que trazia as respostas? Não o grito, não a pressa, não a cobrança, mas o silêncio, a pausa, o respiro, o espaço entre uma fala e outra, entre um pensamento e outro. É ali que a mente clareia.
É ali que a alma cochicha o que o barulho não deixa escutar. Por isso, valorize mais o intervalo, o tempo em que nada acontece. Porque é nesse nada que mora o tudo. Tem gente que acredita que precisa fazer barulho para ser ouvido. Mas os maiores líderes, os mais sábios, os mais marcantes da história, foram aqueles que usaram poucas palavras e muito exemplo. Epicteto mesmo deixou mais lições em silêncio do que muito discurso bonito por aí. Porque o que muda o outro não é o que você fala, é o que você vive. E quando sua vida vira o próprio argumento, ninguém tem mais o que dizer. A firmeza de um estoico é como o compasso de um relógio antigo. Não se apressa, não se atrasa, não se exibe, mas nunca falha. E talvez seja isso que o mundo mais precise hoje. Menos pressa, mais presença. Menos reação, mais intenção. Menos aparência, mais verdade. E isso começa com uma escolha pequena, mas poderosa, a de viver de dentro para fora, e não o contrário. Algumas pessoas acham que ser calmo é ser fraco, que não reagir é sinal de covardia. Mas isso não poderia estar mais distante da verdade. A calma é a mais poderosa das forças, porque ela não depende do ambiente, nem das pessoas. Ela vem de dentro. Ela se constrói na solidão, na prática, do autoconhecimento, na repetição silenciosa de escolher o equilíbrio mesmo quando tudo quer te tirar do sério. A verdadeira calma é como um rio profundo. Parece sereno por fora, mas carrega uma potência enorme por dentro. E só quem mergulha nesse rio entende o seu valor. Epicteto nos lembra que o que perturba o ser humano não são os fatos, mas a forma como ele os interpreta. E se você pensar bem, vai perceber que muitas vezes o problema não era tão grande. O que era grande era o turbilhão que você criou dentro de si por causa dele. A mente, quando desgovernada, vira um monstro que devora sua paz. Mas quando bem treinada, vira um escudo. E esse escudo te protege não da dor, mas da desordem. Porque sentir é humano. Mas se desmanchar por dentro a cada tropeço, isso é falta de preparo. Não é todo mundo que vai entender esse caminho. Tem gente que vai te chamar de frio, de distante, de estranho. Mas a verdade é que quem escolhe a paz assusta quem vive do caos. Eles não sabem o que fazer com alguém que não explode, que não rebate, que não entra no jogo. Mas você não está aqui para se encaixar no padrão do barulho. Está aqui para construir uma vida que faça sentido para você. Mesmo que pareça silêncio para o resto do mundo. E esse silêncio, com o tempo, começa a ecoar como sabedoria. Sabe aquela sensação de querer ter razão a qualquer custo? Aquela vontade de mostrar para o outro que você está certo? De vencer a discussão? Deixe isso ir. Porque muitas vezes, vencer uma discussão é perder a sua paz. E no fim do dia, o que importa mais? Ter razão ou ter serenidade? Epicteto diria: não se envolva em disputas inúteis. E como isso faz sentido? Algumas batalhas só valem a pena quando o prêmio é paz. O resto deixa para lá. É nesse deixar para lá que a alma encontra espaço para respirar. Quando você para de carregar peso dos outros, começa a andar mais leve. E leveza nesse mundo apressado e pesado é um presente raro. Mas você só ganha isso quando decide não reagir a cada provocação, a cada crítica, a cada julgamento. Você olha, entende e segue. Porque sua rota não depende da curva que o outro faz. Você traça sua linha firme, sereno, e segue nela. E quanto mais você pratica esse caminhar consciente, mais percebe que não se trata de vencer ninguém, mas de vencer a si mesmo. Suportar a provocação sem perder o controle. Encarar a crítica, sem perder a direção. Resistir ao caos sem perder a calma. Isso é domínio próprio. Isso é sabedoria estoica. E no fim das contas, isso é liberdade. Aquela que não precisa de gritos porque se impõe em silêncio. Você já se deu conta de como a maioria das pessoas vive tentando controlar tudo? Controlar o tempo, o humor dos outros, o futuro, os resultados. Só que a vida não segue nossas planilhas. Ela é imprevisível, meio teimosa, cheia de voltas. E quanto mais você tenta controlar o que não depende de você, mais sofre. Epicteto bate muito nessa tecla. Foca no que está ao seu alcance e solte o resto. Porque segurar o incontrolável
É como tentar agarrar vento com as mãos. Cansa, irrita e, no fim, não traz nada além de frustração. Tem uma frase que define bem esse aprendizado. Você é dono da sua opinião, mas não da sua reputação. Em outras palavras, o que você pensa, sente e faz é da sua conta. Mas o que os outros pensam sobre você, não é. E ficar se preocupando com isso é como correr atrás da própria sombra. Nunca alcança, nunca acaba. Então, ao invés de gastar sua energia tentando provar quem você é, viva de forma tão coerente que nem precise se explicar. Quem tiver olhos, verá. Quem não tiver, que continue cego. A sua paz não pode depender da visão alheia. A filosofia estoica é prática. Ela não quer que você vire um robô ou finja que não sente. Ela quer que você aprenda a usar a razão como guia, que coloque cada emoção no seu devido lugar. Sentir raiva, ok, mas não agir dominado por ela. Sentir tristeza, claro, mas sem permitir que ela defina seus passos. A emoção bate, mas quem abre a porta é você. E nem todo visitante merece entrar. Essa é a diferença entre ser escravo dos impulsos e ser senhor da própria alma. E, para desenvolver esse domínio, nada melhor do que criar um ritual interno. Um tipo de vigia da mente. Toda vez que algo te abalar, faça uma pausa. Pergunte para si mesmo, isso está sob meu controle? Isso merece minha reação? Isso muda algo na minha jornada? Muitas vezes, só de fazer essas perguntas, o problema encolhe. Ele perde o efeito hipnótico. E você volta a ser o capitão do seu navio. Porque não existe mar calmo todos os dias, mas sempre existe a chance de ajustar o leme. Com o tempo, você vai notar que muito do que te irritava hoje só passa. Que aquilo que antes te tirava o sono, hoje não tem mais espaço dentro de você. Isso é sinal de que você cresceu. Não em altura ou status, mas em consciência. E a consciência, quando amadurece, te protege melhor do que qualquer escudo. Você começa a ver a vida com outros olhos. Olhos mais pacientes, mais serenos, mais firmes. Não porque nada te atinge, mas porque agora você escolhe o que vai te atingir. É essa escolha que transforma o comum em extraordinário, que faz de uma vida simples uma jornada poderosa, que separa o impulsivo do sábio. Porque viver como se nada te afetasse não é fingir indiferença, é ter discernimento, é saber o valor da sua paz e lutar por ela com silêncio, com constância, com inteligência. Esse é o caminho do estoicismo racional, firme, calmo e profundamente humano. Às vezes, tudo o que você precisa é de um pouco mais de silêncio. Não o silêncio de quem foge, mas o silêncio de quem observa. Quem se cala por dentro não é quem não sente, é quem processa. O barulho do mundo é constante, insistente, cansativo, mas dentro da calma mora o discernimento, e é só quando você aprende a ficar em paz com esse silêncio que começa a ver com mais clareza o que realmente importa. O mundo corre, grita, exige, mas você não precisa correr com ele. Pode andar no seu ritmo, respirando devagar, tomando decisões conscientes e não impulsivas. Tem gente que vive como se fosse uma fogueira. Qualquer faísca vira incêndio, reage a tudo, explode por nada, se desgasta por bobagem. Mas existe um tipo de pessoa que é diferente, que parece feita de rocha, que não se abala fácil, que ouve, pensa, espera, e quando age, acerta em cheio. Esse tipo de pessoa não nasceu assim. Ela se construiu. Escolheu, todos os dias, responder com razão, não com impulso. E isso é treino, isso é disciplina, isso é prática estoica. Porque o domínio emocional não é mágica, é escolha. Quantas vezes você já disse algo no calor do momento e se arrependeu depois? É nessas horas que a filosofia se torna ferramenta. Epicteto dizia que precisamos atrasar nossa resposta, dar tempo entre o estímulo e a reação. Esse tempo é onde mora a sabedoria. Pode ser um segundo ou uma noite inteira. Mas esse intervalo salva relações, evita conflitos e te preserva de arrependimentos. A resposta certa no momento certo vale mais do que qualquer impulso mal controlado. E quanto mais você treina isso, mais seu mundo muda. E se engana quem pensa que isso é ser passivo. Isso é ser seletivo. É escolher suas batalhas.
porque tem coisa que não merece resposta. Tem provocação que não merece reação. Tem energia que não vale a troca. Você já viu alguém tentando discutir com uma montanha? Pois é, ela está ali, firme, em silêncio, imensa. E é assim que você deve se portar diante de quem só quer confusão, como uma montanha, inabalável, inacessível, irretocável. Não porque não sente, mas porque escolheu a paz como prioridade. O mundo precisa de mais gente que inspire pelo exemplo, não pelo discurso, que mostre equilíbrio mesmo em dias difíceis, que escolha o bem sem precisar de palmas, que entenda que a maior vitória não é sobre os outros, mas sobre si mesmo. Vencer o próprio ego, domar a própria raiva, silenciar a própria vaidade. E isso, mais do que qualquer conquista externa, é o que define uma alma forte, uma alma estoica, uma alma que não se dobra ao caos. Quando você começa a viver assim, de dentro para fora, cada atitude sua vira um reflexo de maturidade. Você deixa de ser reativo e passa a ser estratégico. Deixa de se preocupar com o que dizem e começa a cuidar do que você é. E quanto mais alinhado com seus princípios você estiver, menos espaço vai ter para drama, cobrança e confusão. Sua vida se simplifica, sua mente descansa, e o mundo, ainda que barulhento, já não consegue mais roubar sua paz. A vida é feita de escolhas, mas a maioria das pessoas vive como se estivesse só reagindo. Alguém fala alto com você, você responde mais alto. Alguém te provoca, você rebate. Alguém te ignora, você se fecha. Isso é viver no modo automático, como se tudo lá fora tivesse o controle remoto da sua alma. Mas Epicteto deixa bem claro: enquanto você for controlado pelos outros, você nunca será livre. A liberdade real não é fazer o que quiser, mas não ser feito pelos outros. É quando você se torna senhor das suas ações, mesmo quando o mundo tenta te arrastar para o drama. Imagine alguém tentando te irritar, e você apenas olhando com calma, em silêncio. Isso desmonta qualquer tentativa de manipulação, porque o que o outro quer é te tirar do eixo. Mas quando você não dá essa permissão, ele perde o poder. Ser calmo, nesse caso, é como ser invisível ao ataque. A flecha vem, mas você não está mais lá. A provocação acontece, mas você já virou a esquina. Isso é maturidade emocional. E não se conquista de uma hora para outra. É tijolinho por tijolinho, dia após dia. Você vai notar que, quanto mais se torna estável por dentro, menos as coisas de fora te afetam. O trânsito, o comentário maldoso, a indiferença de alguém querido, tudo isso perde o peso. Não porque deixa de ser real, mas porque você muda o significado que dá para essas coisas. Marco Aurélio escreveu que a vida dos homens é o que seus pensamentos fazem dela. Ou seja, você é o filtro, e se o filtro for limpo, a visão do mundo também será. Mas se o filtro estiver sujo, até a beleza vai parecer ameaça. Nesse ponto que entra a verdadeira transformação estoica, a mudança da lente. Você começa a ver os problemas como testes, não como castigos. As perdas como recomeços, não como finais. Os atrasos como pausas necessárias, não como injustiças. Isso não é pensamento mágico, é pensamento treinado. É o poder de pegar uma situação ruim e tirar dela algo útil. Nem que seja uma nova perspectiva, uma nova ideia, ou só o reforço de que você consegue lidar com aquilo. Quando você aprende a ver vantagem até no que parece desvantagem, começa a caminhar com outra postura. O mundo continua sendo mundo, com seus altos e baixos, mas você já não oscila com ele. Você virou raiz, firme, presente e em paz. E quem se torna raiz não precisa provar mais nada para ninguém. Ele simplesmente sustenta o próprio peso e, às vezes, até o dos outros. Essa força silenciosa é o que o estoicismo planta na gente. E é por isso que viver como se nada te afetasse não é sobre insensibilidade. É sobre escolher o que merece seu impacto. É sobre parar de se abalar por coisas pequenas e começar a se mover por princípios grandes. Quando a vida te encontrar assim, calmo, forte, centrado, vai perceber que nada, absolutamente nada, tem mais poder sobre você
do que você mesmo. Às vezes, tudo o que a vida quer de você é silêncio e constância. Enquanto muita gente corre para ser notada, os verdadeiros sábios andam devagar, mas firme. Não precisam anunciar o que vão fazer, simplesmente fazem. Não prometem mudança, mudam. E se engana quem acha que isso é pouca coisa. No fundo, o que realmente impressiona não é o barulho, é a coerência. A pessoa que diz pouco, mas cumpre. Que não se exibe, mas inspira. Que vive com propósito mesmo quando ninguém está olhando. Essa é a essência do estoicismo. Viver com integridade mesmo no anonimato. E quando você percebe que ninguém te deve nada e que o mundo não vai parar para te aplaudir, aí sim você começa a viver de verdade, porque deixa de depender da reação alheia para manter o seu ritmo. Já pensou que libertador é não precisar mais da validação de ninguém? Fazer o que precisa ser feito porque é certo e não porque vai te render elogios. Isso tira um peso enorme das costas. A vida fica mais leve e você começa a andar por convicção, não por expectativa. Epicteto dizia que quem busca ser admirado por todos acaba não sendo fiel a si mesmo, porque vai viver se adaptando aos gostos, opiniões e julgamentos dos outros. E isso é exaustivo. É como usar uma máscara diferente todo dia. Uma hora você esquece quem é de verdade. E quando isso acontece, tudo começa a desandar. Você começa a se sentir perdido, vazio, deslocado. O remédio? Autenticidade. Viver em paz com quem você é. Aceitar suas falhas, honrar suas qualidades e deixar que o mundo se organize ao seu redor, ou não. Tem gente que entra na sua vida só para testar sua paciência, que parece ter o dom de apertar todos os seus botões. E nesses momentos, o estoicismo te oferece uma saída poderosa, o afastamento silencioso. Não precisa brigar, nem discutir, nem explicar. Basta se afastar, em silêncio, em paz, com respeito. Porque nem toda presença é benéfica. Tem gente que mais atrapalha do que ajuda, que mais pesa do que soma. E quando você entende isso, começa a proteger sua energia como quem protege uma vela acesa no meio do vento. E não se trata de viver isolado, mas de escolher com sabedoria suas companhias, porque as pessoas ao seu redor têm o poder de elevar ou de afundar o seu estado emocional. E se você já está lutando suas próprias batalhas internas, não precisa de mais guerra vindo de fora. Cerque-se de gente que te fortaleça, que te encoraje, que vibre com sua luz. E principalmente seja essa pessoa para alguém também. Seja o porto, não a tempestade. No fim das contas, a calma que você emana diz muito mais sobre a sua força do que qualquer discurso. Porque ela é o resultado de 1000 batalhas vencidas dentro de você. E quando o mundo perceber essa calma, não vai entender como você consegue. Mas você vai saber. Foi com esforço, com quedas, com aprendizados. Foi com estoicismo. Foi com presença. E foi com verdade. Muita gente ainda acha que calma é ausência de dor. Mas calma de verdade nasce, na maioria das vezes, no meio do caos. É quando tudo ao redor parece ruir. E mesmo assim você consegue respirar fundo, manter a cabeça erguida, tomar uma decisão consciente. Isso não é dom, não é sorte. É prática, é presença. É saber que a dor existe, mas que ela não vai tomar o leme da sua vida. Epicteto sabia disso quando dizia que não escolhemos o que sentimos, mas podemos escolher o que fazemos com o que sentimos. A dor pode ser inevitável, mas o sofrimento, esse é opcional. Sofrimento constante é sinal de que você ainda está tentando controlar o que nunca foi seu. As atitudes dos outros, os pensamentos alheios, os resultados do mundo. Mas quando você entende de verdade que isso tudo está fora do seu campo de influência, o alívio chega. A mente para de rodar em círculos, o coração desacelera. E você começa a perceber o poder de se concentrar só no que depende de você. Suas escolhas, seus limites, sua conduta. Isso é o que te constrói. O resto é vento. E o vento, quando bem usado, pode até ser útil. Pode empurrar seu barco. Pode refrescar seu rosto. Pode até limpar o ambiente. Mas você precisa parar de tentar brigar com ele. O que é fora do seu controle,
Você acolhe e ajusta sua rota. A vida é muito mais sobre adaptação do que sobre insistência. E o estoico é aquele que sabe quando agir e quando soltar. Essa sabedoria é o que separa quem vive correndo de quem vive em paz. Paz, inclusive, não é algo que se compra ou que alguém te dá. É um lugar que você constrói por dentro, tijolinho por tijolinho, escolha por escolha. Tem dia que o mundo vai parecer querer te derrubar. Pessoas vão ser injustas, situações vão sair do controle, coisas ruins vão acontecer sem aviso. Mas o que vai te manter de pé é aquilo que você plantou nos dias calmos. A paz se prepara antes da guerra, e quem pratica isso não se desespera, se ajusta. É por isso que a prática diária da presença é tão importante. Não é só para se sentir bem, mas para estar preparado. Porque o verdadeiro guerreiro não é aquele que espera a luta para treinar. É aquele que treina todos os dias, em silêncio e em constância. Aquele que não se exibe, mas se prepara. Que não fala demais, mas age quando necessário. Isso é disciplina estoica. Isso é maturidade emocional. Isso é respeito próprio. Então, da próxima vez que alguém tentar te provocar, lembre-se, você não é obrigado a reagir. Você tem o direito de escolher o silêncio, de respirar antes de responder, de sair de cena. Isso não é fugir, é escolher sua paz. E paz é para quem tem coragem, porque se manter calmo num mundo que vive gritando é um ato de resistência. E essa resistência é o que te mantém inteiro, mesmo quando tudo ao redor parece despedaçado. Você já reparou como tem gente que adora prever o pior cenário possível? Basta surgir uma incerteza e pronto, já começam a pintar desgraça. E isso corrói por dentro, porque a mente, quando alimentada só de medo, vira uma cela. Mas Epicteto tem um antídoto poderoso: treinar o olhar para ver o que pode ser feito, em vez de paralisar com o que pode dar errado. Ele dizia que não é o que acontece que nos destrói, mas como interpretamos. Quando você muda a lente, muda o impacto. A tempestade continua lá, mas você já aprendeu a dançar na chuva. Ver oportunidade onde antes só via ameaça é um dom, que se constrói. Por exemplo, ser demitido pode parecer um desastre, mas e se for a chance de finalmente começar aquele projeto engavetado há anos? Um término doloroso pode doer. Claro que dói. Mas e se for o momento ideal para se reencontrar? Cada fim traz um recomeço disfarçado. E quando você muda o foco da escassez para a possibilidade, começa a notar portas onde antes só via muros. O estoicismo ensina que sempre há algo que pode ser feito. Nem que seja só respirar fundo e esperar o momento certo para agir. E quando não houver absolutamente nada a ser feito, você ainda pode fazer uma escolha: aceitar. Aceitação não é desistência, é reconhecimento. É quando você para de gastar energia brigando com a realidade e começa a usar essa mesma energia para atravessar a situação com dignidade. É como estar preso numa tempestade e decidir montar um abrigo ao invés de gritar com o céu. Isso é sabedoria. Isso é força. Isso é liberdade emocional. Tem gente que acredita que a vida precisa seguir um plano perfeito, mas a vida é movimento, é adaptação, é surpresa. E quanto mais flexível você for, mais vai se fortalecer. O bambu enverga, mas não quebra. Ele dança com o vento. Já o galho seco, que insiste em se manter duro, acaba se partindo. O estoico entende isso. Ele se molda sem se perder. Ele muda de estratégia sem perder os valores. Ele ajusta o passo, mas nunca esquece para onde está indo. Essa sabedoria se reflete nas pequenas decisões do dia a dia. Você escolhe dormir um pouco mais ou levantar e construir. Você responde à provocação ou se cala e preserva sua energia. Você guarda rancor ou solta o peso e segue leve. São nessas microescolhas que a sua grande transformação acontece. Ninguém vira sábio da noite para o dia, mas cada atitude coerente te aproxima do que você quer ser. É um caminho, e como todo caminho, exige passos. E passo a passo, você vai se tornando alguém que inspira, não pelo que tem, mas pelo que transmite. Pela firmeza nos olhos, pela calma na fala, pela postura serena mesmo quando tudo ao redor desaba.
Porque o verdadeiro impacto que você deixa no mundo não está nas palavras que diz, mas na forma como vive. E viver com honra, com presença, com coragem silenciosa. Isso ninguém pode tirar de você. Viver em paz num mundo agitado é quase um ato revolucionário. Todo dia surgem novos motivos para se irritar, se justificar, se defender. Mas o estoicismo convida você a fazer o contrário. Observar mais, reagir menos. Porque cada vez que você responde a uma provocação desnecessária, gasta um pouco da sua força. E quando vê, já está cansado de batalhas que nem eram suas. A sabedoria está em escolher suas guerras. E às vezes, a escolha mais inteligente é não lutar. Não porque você desistiu, mas porque entendeu que o seu tempo é precioso demais para ser desperdiçado com o que não constrói. O verdadeiro controle está naquilo que ninguém vê. Na decisão de não retrucar, de não se vingar, de não guardar mágoa. Porque quem acumula ressentimento anda carregando pedras invisíveis nos bolsos e nem percebe o quanto isso pesa. É por isso que Epicteto ensinava a deixar ir o que não faz bem. E deixar ir é mais do que perdoar. É abrir espaço. Espaço para crescer, para respirar, para viver de forma mais leve. E não existe força maior do que a de alguém que sabe seguir em frente sem carregar o passado inteiro nas costas. Quantas vezes você se sentiu preso em pensamentos que não te levavam a lugar nenhum? A mente girando, ruminando, repetindo cenas. Falas como se pudesse mudar algo? Esse é o tipo de prisão mais comum e mais perigosa, a prisão mental. Mas a chave dessa cela está na sua mão. Começa quando você aprende a observar os próprios pensamentos, sem ser dominado por eles. Quando você percebe que nem tudo que passa pela sua cabeça é verdade, que nem toda preocupação merece morada, que você pode, sim, escolher quais pensamentos vão ficar e quais vão embora. E como se faz isso na prática? Começando pelo agora, pelo momento presente. É nele que tudo acontece. O passado já foi, o futuro ainda não chegou. Mas é aqui, nesse exato segundo, que você pode fazer uma escolha nova. Pode respirar mais fundo. Pode soltar o peso. Pode decidir ver a situação por outro ângulo, e isso muda tudo. Porque a mente é como uma lente. Se estiver limpa, você vê com clareza. Se estiver suja, distorce tudo. E limpar essa lente é um exercício diário de atenção e intenção. Marco Aurélio escreveu que a vida é o que a mente faz dela, e ele não estava exagerando. Se você alimenta sua mente com medo, ela vai criar cenários de ameaça. Se alimenta com gratidão, ela começa a reconhecer os milagres do cotidiano. E a verdade é que tem beleza em quase tudo, mas a gente desaprendeu a enxergar. A gente olha demais para fora e esquece de cultivar o que importa por dentro. O estoicismo propõe esse retorno ao essencial: cuidar da alma, fortalecer o caráter, simplificar a vida. E quando isso vira prática, até o modo como você caminha muda. O passo fica mais firme, o olhar mais calmo, a presença mais marcante. Você se torna alguém que transmite paz só de estar por perto. E isso, num mundo em constante ruído, é um presente raro. Um sinal claro de que, enquanto muitos vivem reagindo, você escolheu viver com intenção. E isso é liberdade na essência. Você já pensou o quanto sua presença pode ensinar mais do que 1000 conselhos? O jeito como você lida com a raiva, com a frustração, com as derrotas, tudo isso comunica algo. Você pode não perceber, mas tem gente te observando em silêncio, aprendendo com a sua postura, admirando sua serenidade, ou se espelhando nas suas reações. E é por isso que viver de forma consciente não é só sobre você, é sobre o impacto invisível que você gera ao redor. O estoicismo te convida a isso, ser exemplo, não por vaidade, mas por coerência. Não dá para exigir do mundo o que você ainda não pratica. Se você quer respeito, começa respeitando. Se quer ser ouvido, aprenda a escutar. Se quer paz, seja paz. A transformação que você busca lá fora começa aí dentro, no seu comportamento diário. E isso é muito mais poderoso do que parece, porque aos poucos, sem perceber, você vai se tornando aquela pessoa que inspira sem precisar dizer uma palavra, que entra num ambiente e muda o clima, só pela energia que carrega,
Isso não se compra. Isso se constrói com escolhas silenciosas, todos os dias. E sim, vão te julgar. Vão te chamar de estranho, frio, diferente, porque a maioria das pessoas não está acostumada com alguém que não reage, que não grita, que não se desespera. Mas ser diferente, nesse caso, é elogio. Significa que você rompeu com o padrão da reação automática, que escolheu viver com consciência e não no impulso, que entendeu que a verdadeira força é discreta e que seu valor não depende da aprovação dos outros, mas do alinhamento com seus próprios princípios. Quando você começa a viver assim, os problemas continuam vindo, mas você não se perde mais neles. As dores ainda aparecem, mas você aprende a atravessá-las com mais maturidade. A vida continua instável, imprevisível, desafiadora, mas por dentro você começa a se tornar estável, como um farol em meio à tempestade, como uma rocha no meio do rio, presente, intacto, compreendendo que não é o mundo que precisa mudar para você se sentir bem. É você que precisa mudar a forma como se posiciona diante do mundo. E não tem nada de mágico nisso. Não tem fórmula secreta nem salto quântico. É prática. É escolha diária. É autoconhecimento somado à ação. É o silêncio respeitando sua dor. É a razão, colocando ordem no caos. É a coragem de não fugir de si. E, principalmente, é a decisão de viver com propósito. Mesmo que isso signifique caminhar por estradas mais solitárias. Porque os caminhos do estoico não são os mais populares, mas são, sem dúvida, os mais firmes. Então, se em algum momento você se questionar se vale a pena esse esforço todo, lembre-se, você está construindo algo que ninguém pode tirar de você. Um estado de presença, um espírito inabalável, uma vida de valor. E isso, mesmo que não renda palmas, rende paz. A paz de quem sabe que agiu com honra, que falou com verdade, que escolheu a calma no meio da confusão, que foi leal à própria essência, até o fim. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, não pare por aqui. Continue sua jornada de fortalecimento interior com a playlist Inabalável aqui do canal Estoicismo Racional. Lá você vai encontrar ensinamentos práticos, histórias transformadoras e reflexões que vão te ajudar a manter a calma mesmo nos dias mais turbulentos. Te vejo lá.